Esse vídeo é uma continuação do grande resumo do anime Dragon Raja. Nele a gente acompanha a vida de um garoto fracassado que descobre ser um mago de rank S após entrar em uma academia de dragões. Na atualidade desse anime, o protagonista chamado Ming Fei já realizou muitas coisas na cagada e isso só fez a fama dele crescer. Após o protagonista derrotar um dragão, o diretor da academia de caçadores de dragão se reuniu com o aluno mais popular da escola e nessa reunião eles decidiram que o Lu Ming Fei irá participar de uma missão de rank S, que tem como objetivo derrotar um rei dragão antes que ele consiga despertar completamente. No momento em que o prota foi convidado para a missão, ele tentou fugir desse trabalho dizendo que ainda é um novato, mas o loirão já manda o papo falando que o Ming Fei já provou sua força para todos, por isso agora ele só precisa de experiência. E depois de muita reclamação do Ming Fei, o loirão disse que não tem autoridade para tirá-lo dessa missão, pois o Ming Fei foi pessoalmente selecionado pelo diretor. Do nada, aquela garota que acompanha o Ming Fei em uma dança aparece dizendo que ela aceitou participar dessa missão. Quando a garota tenta incentivar o Ming Fei a também participar, ele diz que só entrou nessa escola por conta da bolsa de estudo. Ao ouvir isso, o loirão se irrita e manda o Ming Fei sair dessa escola, entregar o seu cartão e apagar suas memórias. Se ele fizer isso, ele poderá viver a sua vida comum. E quando o Ming Fei iria entregar o seu cartão preto, a Nunu aparece e com apenas algumas palavras dela, o Ming Fei aceitou ajudar nessa missão. Porém, ele fez questão de dizer ao loirão que a qualquer momento ele pode acabar se tornando um empecilho. Então, se isso vier a acontecer, o Ming Fei não quer ouvir nenhuma reclamação. Agora, o personagem principal tem 2 meses para treinar até o dia dessa missão de rank S. Então ele treina corrida, esfaqueamento, boxe, mergulho e até mesmo tiro ao alvo. 2 meses de treino intenso se passam e o Ming Fei ainda está arrependido de ter dito sim. Durante uma conversa com seu melhor amigo e companheiro de quarto, o Ming Fei descobre que mesmo seu amigo tendo reprovado em todas as provas, ele ainda continua tentando passar em provas por conta da alimentação e das condições boas que a escola de dragão dá a ele. E mesmo sendo um aluno de rank F, o Fenger é um membro do conselho estudantil e com isso ele pode acessar as informações secretas da escola. Com essas informações, ele pode dar um pouco de suporte ao Ming Fei à distância. Resumindo, o próprio Fenger diz que embora seu corpo não esteja com prota, o espírito dele estará com ele a todo momento. Ao ver o Fenger se esforçando para ajudá-lo, o Ming Fei pergunta o porquê dele fazer isso. Então o Fenger diz que os fracassados devem se ajudar. Após ouvir isso, o Ming Fei dá o seu cartão de crédito ilimitado para o Fenger e o cara vai à loucura. Daí, enquanto o Ming Fei estava triste pensando que iria morrer nessa missão, o Fenger estava pedindo um montão de comida no iFood. Nesse momento, o Ming Fei berra dizendo que o Fenger só deveria gastar o seu dinheiro depois que ele morrer. No fim, o Fenger vai lá e devolve o cartão e diz que o Ming Fei vai sobreviver, pois os perdedores sempre têm bastante sorte. Um tempo depois, durante a noite, um homem aparece invocando um dragão. Em seguida, na mesma noite, o professor Careca aparece como comandante dessa missão. Dentro de uma nave, o Careca explica que a missão dele se trata de invadir a cidade de bronze que fica submersa abaixo do mar e detoná-la. No meio da explicação do Careca, o Ming Fei pergunta o porquê deles terem que explodir um local tão especial. Daí o professor diz que a academia não sabe como usar a tecnologia armazenada ali, porém podem existir outras pessoas capazes de fazer isso. Logo, a melhor solução é explodir tudo. Dito isso, o professor Careca divide os 4 estudantes de rank alto em 2 times, deixando o loirão junto da Nunu e o Ming Fei junto da Zero. Quando o Ming Fei tenta jogar o trabalho de mergulhar para Zero, a garota diz que ela está em um dia especial, por isso não pode mergulhar. Ao ouvir isso, o Ming Fei se esforça para pôr a Zero para trabalhar sozinha, mas ela reforça que está naqueles dias, por isso não pode ir. Para dar uma moral ao Ming Fei, o professor Careca coloca ele para trabalhar em equipe com a Nunu. Daí a mina diz que ela não está em nenhum período especial, logo eles podem trabalhar juntos. E depois de muita choradeira, o Ming Fei acaba aceitando mergulhar. Ao colocar sua roupa, o prota pergunta quais as chances deles encontrarem com o irmão daquele dragão que eles eliminaram. Nesse momento, o professor Careca diz que é quase impossível, mas aquele 1% sempre existe. Dito isso, o Ming Fei e a Nunu mergulham e vão até um muro de bronze. Em frente a um corpo humano gigante, o professor Careca manda eles colocarem a chave na boca do corpo. Como o Ming Fei estava com a chave, ele teve que fazer isso. Na hora que ele iria colocar a chave, o corpo humano gigante ali abriu a boca e mordeu a mão do Ming Fei. Daí a Nunu o salva. Depois desse susto, o Ming Fei tenta fugir, mas a ruivosa não deixa ele ir. Para o prota parar de chorar, a Nunu vai lá e faz um curativo no dedo dele. Em seguida, o guardião do muro de bronze se abre e suga os dois para dentro. Enquanto eles eram sugados, o Ming Fei foi lá e segurou a Nunu, e os dois acabaram indo parar em uma caverna. Ao verificar que o ar dali é puro, os dois começam a respirar ali dentro. Em seguida, os dois perguntam para a inteligência artificial da escola o porquê de ter ar puro ali dentro. Daí a inteligência diz que o dono desse palácio gigantesco provavelmente está aí dentro. Por isso, tudo está funcionando normalmente. Resumindo, tem um dragão ali dentro. Quando Ming Fei pergunta sobre o proprietário, a inteligência diz que o rei dragão Norton provavelmente está aí dentro, se preparando para ficar mais forte. Como a água e o ar são puros, o professor Careca manda o Ming Fei jogar um corante que foi dado a ele na água e o seguir, pois ele provavelmente irá guiá-los até onde o dragão está. Durante o caminho, eles passam por várias estátuas bizarras, e depois de passarem por uma árvore gigante, o corante finalmente para de se mover. Ao olhar para frente, eles se deparam
com uma estátua gigante de bronze. Nesse momento, Ming Fei pede para eles jogarem a bomba e irem embora, mas a Nu o chuta para dentro da água e o obriga a ir mais fundo nesse lugar. Fazendo isso, eles acabam encontrando um grande cemitério. Abaixo dos corpos havia uma grande parede de bronze. Então a Nu removeu o curativo na mão do Ming Fei e usou o sangue dele para tentar abrir a porta. Feito isso, um tornado aparece e leva os dois para um lugar inexplorado. E depois de andar um pouco, os dois chegam até um lugar que a Nu chama de Casa do Rei Dragão. Ao entrarem na casa, a Nu pede para o Ming Fei se sentar em um certo lugar. Feito isso, ela usa algum poder para rever algumas coisas que aconteceram dentro dessa casa no passado. No fim, ela consegue descobrir tudo o que aconteceu dentro da casa. Ao descobrir isso, Ming Fei fica surpreso. Daí a Nu diz que ela já usou esse poder para traçar o perfil dele. Logo, a Nu sabe que ele é um medroso e por isso ela vive o ajudando. Depois desse papo, eles colocam a bomba no lugar e a Nu repara que alguém adicionou óleo e acendeu um fogo dentro dessa casa recentemente. Quando ela diz isso, o Ming Fei sai correndo e ela vai atrás dele. Com medo, o Ming Fei rapidamente dá um jeito de meter o seu dedo no teto e sair desse local. Porém, ao saírem do local, eles percebem que tudo começou a desmoronar. Então, eles retornam para o local anterior e começam a procurar por outra saída. Por sorte, o Ming Fei decide seguir a sua intuição. Daí ele encontra uma nova porta bem abaixo da água. Após entrarem na porta e se moverem bastante pelo local, a Nu diz que eles estão perdidos. E a única maneira deles saírem dali é com um mapa. Quando ela fala de mapa, o Ming Fei se lembra que o Mingzi deu um mapa. Então o Prota grita por ajuda e o Mingzi escuta. Nesse momento, de alguma forma, o Ming Fei conseguiu ouvir o Fengger tentando o ajudar. Então o Prota pediu para o cara pegar o mapa e guiá-lo. No meio desses acontecimentos, o professor careca começou a sentir uma dor de cabeça enorme. E o Fengger, para ter acesso a todos os dados, vai lá e hackeia o sistema da escola. Assim, ele consegue desbloquear todo o potencial da inteligência artificial. Feito isso, o cara vai guiando Ming Fei em direção à saída. Enquanto eles saíam, a temperatura da água do mar começou a subir. E isso provavelmente está sendo causado por um dragão. Daí, como o professor careca está cheio de dor, o loirão decidiu assumir o controle da missão. E no momento em que ele passou a dar suas ordens a todos, alguma coisa começou a atacar a embarcação deles, começando pela sala dos torpedos. Depois do ataque, a nave fica com alguns problemas sérios. Então o loirão manda o piloto mover a embarcação para que o inimigo não a destrua. Enquanto eram perseguidos, a Zero diz que o inimigo provavelmente não é o Rei Dragão. Dito isso, ela aponta para um lugar e lá estava o tal do Rei Dragão Norte. Após ser avistado, o Rei Dragão pula no mar e o dragão que estava perseguindo os humanos vai até ele. Junto ao dragão marinho, o Rei Dragão agradece pelo seu trabalho duro e o acerta com um golpe forte. Na visão dos caçadores de dragão, pareceu que o dragão matou o seu servo, mas na verdade ele assumiu o controle do corpo dele. Feito isso, o dragão chama os caçadores para a porrada. Bem perto dali, uma mulher segurando uma arma estava recebendo uma aprovação para eliminar o dragão. E no meio dessas aprovações, ela recebeu uma ordem de manter o Ming Fei vivo. Enquanto isso, a Nu e o Prota estavam quase saindo do lugar. No meio do caminho, eles se deparam com o corpo de um estudante que morreu recentemente no mesmo lugar. Rapidamente, eles pegam uma maleta muito importante que ele estava carregando e depois se despedem do corpo. Ao chegarem no guardião do lugar, o Ming Fei pega uma faca para cortar novamente o seu dedo e abrir a passagem. Mas o nervosismo faz ele soltar a faca. Daí, ao ver a Nu se esforçando para os dois não morrerem, o Ming Fei abre essa roupa de mergulho e morde o seu dedo para oferecer seu sangue. Nesse momento, ele pareceu ter morrido por conta da pressão da água. Então a Nu apenas pegou o corpo dele e saiu do lugar. De algum jeito, a garota conseguiu fazer o Ming Fei acordar usando o oxigênio dela. Como os dois estão a 80 metros abaixo da superfície, a Nu explica que se ele ficar sem ar por apenas 10 segundos, a pressão do mar irá explodir o seu interior. E ao mesmo tempo em que a Nu bolava um plano para os dois saírem dessa, o pessoal lá em cima também estava planejando algo. Não só isso, mas o Chu Zihang chegou de helicóptero prometendo se unir a todos para derrotar o Rei Dragão. E o plano que a Nu inventou foi o de dar o traje dela ao Ming Fei. A bomba que eles colocaram na casa do dragão explode. Enquanto os dois nadavam para a superfície, o loirão estava bolando um plano para derrotar o Rei Dragão. E o plano do cara é disparar os torpedos que não foram destruídos no dragão. Simples e fácil. Daí, para ganhar tempo, o próprio loirão vai para o lado de fora do barco flutuante e começa a usar a sua linhagem de dragão para lutar contra o Rei Dragão. Porém, mesmo conseguindo acertar o olho do inimigo, os primeiros ataques do loirão acabam sendo inúteis. Depois de vários golpes, a Zero finalmente prepara os torpedos para serem lançados. Então, o loirão manda o piloto mandar a nave em direção ao Rei Dragão. Ao perceber o perigo, o dragão começa a se afundar no mar. Então, acima do dragão, o Chu Zihang tenta atingi-lo com a sua chama imperial. Para se defender, o dragão ataca também com a sua chama. O choque das suas chamas faz todos ficarem sem ver nada. Porém, o loirão conseguiu enxergar tudo de boas, pois ele havia vendado seus olhos antes disso. Então ele informa a direção correta do Rei Dragão e a Zero dispara o torpedo. Felizmente, o disparo acerta o corpo humano do Rei Dragão perfeitamente e o arremessa para longe. Lá embaixo, a Nu e o Ming Fei encontraram a câmara de resgate. E o primeiro a entrar foi o Ming Fei. E antes que a Nu pudesse entrar, ela foi atingida nas costas por alguma coisa. E no momento em que o Ming Fei se desespera, ele acaba indo conversar com Mingzi. Depois de desabafar tudo que sente e pedir ajuda para salvar a Nu, o Mingzi diz que pode ajudá-lo. Porém, ele só irá fazer isso se o Ming Fei aceitar alguns termos. Mesmo tendo que salvar rapidamente a vida da Nu, o Ming Fei pergunta quais são os termos. E o Mingzi diz que deseja a alma e o corpo dele. Ao ouvir isso, o Ming Fei pergunta se com isso ele vai
poder derrotar o inimigo e salvar a Nunu. Em resposta, o Mingze diz que sim, mas não será fácil. No fim, o Prota aceita os termos com um pequeno demônio. Com isso, ele obtém vários poderes absurdos que só podem ser usados ao máximo 4 vezes. Depois disso, seu corpo e a sua alma irão pertencer ao garoto que vive dentro dele. Após obter os poderes, o Mingze chuta o Prota para fora desse mundo. Agora, com poder ilimitado, ele abre seus olhos no mesmo instante em que a garota havia sido apunhalada. Então ele rapidamente coloca nela a roupa de mergulho e usa uma habilidade especial que foi despertada graças à sua força de vontade para salvá-la. Essa habilidade impede que uma pessoa que ele gosta morra, e ela não está listada no contrato com Min. Logo, ele pode usar isso à vontade. Quando o Rei Dragão sente o seu poder, ele tenta rasgar a garota com o seu rabo, mas o Ming Fei quebra o rabo dele em inúmeros pedaços. Feito isso, o Prota amarra a Nunu na corda de resgate e dá umas puxadinhas para o pessoal sentir que eles estão lá embaixo. Agora, com a Nunu salva, o Ming Fei pergunta para o Mingze o porquê do menor não ter dado nenhuma habilidade ofensiva. Em resposta, o menor diz que ele já possui todas as habilidades ofensivas e que não precisa da ajuda dele para isso. E quando ele diz isso, ele está se referindo às 7 mais poderosas armas alquímicas que ele está segurando. Como o Ming Fei é desprovido de conhecimento, o pequeno diz que dentro da caixa que ele está segurando estão as armas equivalentes aos 7 pecados capitais. Todas elas foram aperfeiçoadas pelo Rei Dragão, e o fato dele ter conseguido roubar essas armas do Rei Dragão já o permite ter um grande poder ofensivo. Então, ajudando o Ming Fei, o menor primeiro bloqueia todos os poderes espirituais do Rei Dragão. Feito isso, ele invoca o poder das 7 armas, mas somente 3 delas ouvem o seu chamado. Com o Rei Dragão avançando em sua direção, a porradaria finalmente começa. De início, é perceptível que o Ming Fei é muito mais forte, mas por não ter nenhum apoio na água, o dragão acaba tendo a vantagem. Então o Mingze usa alguma magia para fazer o Prota se mover perfeitamente debaixo da água. Daí, usando as 3 espadas, o Prota começa a arregaçar o dragão. Durante a batalha, o Mingze diz que se isso se prolongar demais, o Ming Fei irá perder a sua vantagem. E o pequeno só disse isso porque o grande Rei Dragão se afastou do Ming Fei e ficou esperando uma oportunidade para atacá-lo. Para não dar uma oportunidade ao inimigo, o Prota usa uma habilidade para detectar o lugar onde o inimigo está. Ao encontrá-lo, o Ming Fei parte para cima dele usando todos os seus poderes e mirando no ponto mais fraco do Rei Dragão, que no caso é o corpo humano. No momento em que o Ming Fei pressiona suas lâminas contra o pescoço do Rei Dragão, ele repara que na verdade está pressionando suas lâminas contra o pescoço do seu amigo. Nesse momento, o Ming Fei fraqueja e o Rei Dragão começa a o enforcar. Para o personagem principal não morrer, o Mingze assume o controle do corpo do Ming Fei e apunhala o dragão. Ao acertar o dragão, o Mingze diz que o inimigo ainda não estava completamente despertado, por isso ele é bem frágil, mas o Prota estava só a tristeza por ter perdido seu melhor amigo dos jogos online. Enquanto isso, lá na superfície, a Nunu foi resgatada e depois de um tempo ela acordou. Logo em seguida, o Ming Fei aparece na superfície e a Zero corre para salvá-lo mesmo estando naqueles dias. Depois dessa treta toda, o Rei Dragão ainda estava vivo, pois ele é muito resistente, mas aquela garota de antes aproveitou que ele estava enfraquecido para eliminá-lo com uma bala especial que ela recebeu dos seus superiores. No dia seguinte, o Ming Fei é parabenizado pelo diretor. Em frente ao velho, o Prota pergunta o porquê dos reis dragões se parecerem com humanos. Daí o diretor diz que muitos humanos nascem assim e depois de algum trauma, o poder de dragão deles é despertado. Depois de explicar essas coisas e dizer que existe um dragão supremo e alguns reis dragões que nascem em par como gêmeos, o diretor dá ao Ming Fei uma carta escrita pela sua mãe. Ao ler a carta, o Prota começa a chorar. No fim, o diretor pergunta o que realmente aconteceu embaixo do mar entre o Ming Fei e o Rei Dragão Norton. Nesse momento, o Mingze pede para o Prota ficar em silêncio, e é exatamente isso que ele faz. O diretor apenas concorda com o silêncio do Ming Fei e o libera para ir embora. Ao retornar para o seu quarto, o Prota começa a brigar com o Fenger por ele ter feito publicações sobre ele no site da academia. No meio da reclamação do Ming Fei, o loirão bate na porta e pede açúcar para eles. Eles dão um açúcar e ao olhar para a sala à frente, os dois veem o loirão e o Shu Zihang cozinhando junto. Do nada, a Nunu aparece e dá um chocolatezinho para o Ming Fei. Em seguida, ela o agradece dizendo que quando ela desmaiou no fundo do mar, ela o ouviu gritando o nome dela. Mesmo sem saber o que realmente aconteceu, a garota o agradeceu e o chamou para comer pizza de noite. Quando ela vai embora, o Ming Fei recebe uma correspondência do exterior. Ao abrir a correspondência, ele dá de cara com um celular. Ao futucar o celular, ele vê uma mensagem do Mingze. Nela, o garoto demoníaco agradece pela colaboração e diz que 1/4 da vida do Ming Fei foi levada. No fim, o Mingze diz que está ansioso pelas próximas colaborações. E o anime termina com o Prota todo bolado, dizendo que não irá mais chamar o Mingze, pois ele deseja aproveitar a sua vida. Será que isso vai acontecer mesmo? Bom, pelo menos ele agora tem 7 espadas overpowers para usar fora do contrato com um garotinho demoníaco.